gente, bem-vindos ao podcast da Knat. Somos a Bárbara e o Welder, somos psicólogos que buscam o que é bom, belo e verdadeiro, e com o desejo de te ajudar a ter uma vida mais madura e ordenada. Nos nossos episódios aqui no podcast, vamos trazer reflexões sobre psicologia, sobre rotinas, bons hábitos e desenvolvimento humano. Então, fique aqui conosco para forjar o seu caráter. Vamos juntos. Isso aí. E o nosso primeiro tema, né, esse primeiro podcast, é inteligência como uma ferramenta para uma pessoa madura, né? Temos aqui como objetivos, como a Bárbara falou, trazer esses temas relacionados à psicologia com uma leveza, para que assim a gente consiga refletir sobre a nossa própria vida, né, e tenha um autoconhecimento de modo ordenado. Sim, e aí hoje a gente quis trazer um pouco desse tema. É um tema bem interessante. E nós queremos definir um pouquinho do que é a inteligência, né? Embora a gente saiba, né, assim, de um senso comum, né, o que é uma pessoa inteligente, ou a gente tenha um pré-conceito, digamos assim, né, um conceito já formado dessa palavra, acho que é bom a gente trazer algumas coisas aqui para deixar isso mais claro ainda. Acho que primeiro a gente pode pensar naquilo até que a gente conversou, Helder, sobre a pessoa inteligente, né? Aquilo que você comentou, que é uma pessoa inteligente, só uma pessoa que tem estudo, mestrado, doutorado, né? Não necessariamente nessa perspectiva aqui que a gente está falando de inteligência, né? Pode, obviamente, abarcar a pessoa que tem uma cultura, uma erudição, formação acadêmica, né? Mas não é só isso. A gente está falando aqui da inteligência como uma capacidade, né, de reconhecer a realidade, né? Porque se a inteligência estivesse restrita somente à formação acadêmica, etc. e tal, né? Uma pessoa analfabeta, que não sabe ler, que não sabe escrever, ela não poderia ser feliz, vamos dizer assim, né? E não é verdade. Então, quando a gente está falando da inteligência, a gente está falando dessa capacidade de olhar para as coisas e delas apreender a realidade, né? E aí é bem interessante porque todo o nosso conhecimento, né, tudo aquilo que entra em nós como alguma formação, entra pelos nossos sentidos, né? Primeiramente pelos sentidos externos, que é então os 5 sentidos que a gente já conhece, né? Que é olfato, paladar, tato, visão e audição. Então, tudo que entra no nosso intelecto, entra na nossa mente, vai entrar por meio disso. Que é a mesma coisa que acontece com os animais, né? Quem tem aí animaizinhos de estimação consegue perceber isso com mais clareza, porque é assim que os animais também percebem o mundo. Então, antes de algo estar na nossa inteligência, vai entrar em nós por meio desses sentidos, né? Sim. E aí, voltando, né, ao que eu estava dizendo da pessoa analfabeta, né? Muitas vezes a gente vai conhecer pessoas que não possuem formação, não sabe ler, não sabe escrever, não fez uma faculdade, um mestrado, um doutorado, etc, etc. Mas são pessoas extremamente felizes. Talvez pelo fato de terem feito esse processo, né, de captar a realidade das coisas por meio dos sentidos, e a partir disso conseguem dar respostas positivas, né? Elas estão na realidade, o que às vezes não acontece com pessoas que possuem uma formação elevada, né? A gente pode ver, sei lá, doutores que vivem tão centrados nas suas próprias teorias, nas suas próprias investigações, que acabam desconsiderando a realidade, né? Acabam criando uma realidade para si. Então, acabam, no final das contas, por serem pessoas menos inteligentes até do que aquelas pessoas analfabetas que aderem, de fato, à realidade das coisas. Então, quando a gente fala aqui de inteligência, acho que não é essa inteligência de conteúdo, né?
matemática, português e tal, mas uma inteligência até uma inteligência emocional ou uma inteligência moral, não sei, né? Tô criando aqui esses termos, mas mais para dar para entender um pouco onde a gente quer chegar, assim, né? E aí, interessante a gente pensar nisso, porque uma pessoa que é analfabeta, uma pessoa que é mais simples, né? Ela pode ter, inclusive, esses 5 sentidos mais preservados e pode, inclusive, sentir melhor os 5 sentidos, estar mais atenta às coisas do que uma pessoa que tem uma formação acadêmica muito grande, né? E é até interessante pensar nesse lado mais psicológico da coisa, que existe uma somatização, né? Tudo que entra em nós também, de alguma forma, somatiza no nosso corpo. O que é material e psicológico e até espiritual, né? No sentido transcendental, está tudo extremamente relacionado, né? Nós somos um só. Então, uma coisa se relaciona com a outra, né? Uhum. Obai, e uma dúvida, no caso, qual que seria a diferença, então, de quando o animal capta as coisas da realidade para o ser humano? Qual que é a diferença, assim? A diferença é que a gente tem, de fato, essa inteligência. Então, a gente consegue olhar além do que a gente recebeu dos nossos sentidos. Por exemplo, eu consigo diferenciar uma pessoa da outra por diversos fatores. O cachorro vai diferenciar uma pessoa da outra porque uma pessoa tem um cheiro diferente da outra, por exemplo. Então, ele sabe quem é o dono dele, porque ele capta pelos sentidos dele. Mas nós conseguimos diferenciar porque a gente sabe sobre a personalidade da pessoa, porque a gente sabe que são almas diferentes e que cada pessoa vai nos tocar de uma forma diferente. A gente consegue olhar além do que os nossos sentidos vão captar, né? E é exatamente isso que a inteligência faz, né? Nós somos os únicos seres que possuem inteligência, né? De algum modo, quando o ser humano capta algo do mundo, né? Isso ele apreende como se fosse para o mundo imaterial, né? O mundo dos conceitos, coisa que o cachorro não consegue fazer, né? Então, de repente o cachorro até vê lá um carro, consegue pensar assim, bom, é melhor não ir, senão posso ser atropelado, né? Mas ele não consegue identificar que é um carro da marca tal, que a cor é tal, criado em tal país, e que aí faz uma associação com, o meu pai tinha esse carro. O animal não consegue fazer isso, né? O ser humano tem essa capacidade de olhar para as coisas materiais, vamos dizer assim, trazer isso para o mundo imaterial, né, por meio da inteligência, e a partir disso ir formando conceitos, fazendo associações. Tanto que às vezes a pessoa fica só ali no mental, no imaterial, né? E em algum momento isso também pode ser prejudicial, né? Se ela se desliga da realidade das coisas, né? Fica muito ali no mundo da imaginação, no mundo do que não é concreto. Né? É por isso que as pessoas vão ter ansiedade também, né? E os animais não, né? Uhum. Bem que hoje em dia existe, tem pessoas que falam que os animais podem ficar ansiosos, né? Tipo, um cachorro que fica muito tempo sozinho pode ficar ansioso por estar muito tempo sozinho. Mas isso não quer dizer que ele ficou lá sozinho criando conceitos na cabeça dele, pensando, onde o meu dono deve estar agora? Será que o meu dono está pensando em mim? Não, né? Ele não consegue fazer essas reflexões. Uhum. E, Bart, deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, né? Basicamente, essa ideia do tema foi sua, né? Compartilhando os bastidores aqui. Por que falar da personalidade não, da inteligência é tão central, assim, quando a gente está falando da pessoa humana? Essa é uma pergunta interessante, até porque a gente vai falar um pouco do contrário do que a gente ouve por aí, né? Porque o que a gente está mais acostumado a ouvir é que a gente tem que seguir as nossas emoções, seguir os nossos sentimentos. Inclusive, no começo, você falou sobre a inteligência estar relacionada com a felicidade. E o que a gente ouve é exatamente o contrário, né? Para ser feliz, eu tenho que fazer o que eu sinto, tenho que seguir o meu coração e tal. E
é a inteligência que vai ser a ferramenta adequada para a pessoa adquirir uma maturidade. Por isso que eu achei que esse era um tema interessante para a gente começar. E acho que a gente ainda vai falar sobre isso em muitos e muitos episódios que a gente for fazer aqui, porque esse é um movimento que deveria ser natural e que todo adulto deveria saber fazer, né? Tipo, é próprio das crianças precisarem dos adultos para regular as emoções delas, mas os adultos deveriam saber se autorregular nesse sentido, né? De conseguir colocar a inteligência na frente das emoções para tomar boas decisões, para se tornarem pessoas mais maduras, né? Nesse sentido. Eu não sei se você ouve assim na sua prática clínica, né? Mas eu já ouvi de algumas pessoas, não só na clínica, por aí também, né? As pessoas falam assim, eu não aguentei e eu surtei, né? Querendo dizer que ela teve um episódio assim de talvez de ira, né? Ficou muito nervosa e despejou a raiva dela na pessoa de modo meio que inconsequente, né? E aí eu costumo associar esse tipo de comportamento, né? Eu surtei, né? Entre muitas aspas, porque um surto é uma coisa muito maior do que isso, né? Há uma síndrome, né? Eu acho que você já ouviu falando disso, né? Vou colocar uma brincadeira que é a síndrome de Zeca Pagodinho, né? Que é deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Ou seja, é exatamente o contrário do que você estava dizendo, assim, que as pessoas acham que a felicidade é, olha, eu vou me deixar conduzir pelo que eu sinto. E se a gente se deixa conduzir somente pelo que a gente sente, a gente vai estar no nível dos animais. E a gente não vai ser feliz estando no nível dos animais, né? Eu gosto de dar um outro exemplo, assim, que é imaginar assim uma plantinha, né? Vamos comparar os seres vivos, assim, só para entender a importância da inteligência. É uma plantinha, um ser que tem vida, se alimenta, cresce, se reproduz, né? Tem movimento acontecendo ali na planta. Ainda que ela esteja parada, tem um movimento que está acontecendo, né? Se a gente pisa numa planta, o que vai acontecer com ela, Bá? Ela vai, né, murchar. Dependendo da pisada, da força, ela pode morrer. Mas se for uma pisada leve, ela não morre, mas talvez se recomponha depois de um tempo, certo? É isso que vai acontecer com a planta, nada mais, né? Ou seja, a planta é a representação da vida vegetativa, né? Você não precisa fazer muita coisa que ali está acontecendo, né? Aí a gente sobe um nível, vamos dizer assim. Aí a gente vai para um cachorro, né? Já que a gente deu o exemplo aqui do cachorro, né? O cachorro também cresce, se alimenta, se reproduz, tem vida, tem movimento. Só que aí agora, se você pisar no rabo desse cachorro, ele vai sentir, né? Vai doer, vai machucar o cachorro. E com base nesse sentir dele, ele vai reagir. A gente consegue até prever, né? O que vai acontecer. Ele vai latir, ele vai sair correndo, ele pode avançar em você, ele pode uivar, né? Pronto, é isso que vai acontecer. A gente consegue prever. Ele não vai voar. Não vai voar. Se ele voar, ele é uma outra coisa, não é um cachorro. Não está nas possibilidades do cachorro voar, certo? Bom, beleza. E o cachorro é a representação do que é a vida sensitiva, né? Bom, aí agora a gente dá um passo mais e vai para o outro tipo de ser vivo, que somos nós, seres humanos. E aí a gente resolve pisar no pé de uma pessoa, certo? E aí o que. Bom, antes de falar do que vai acontecer, né? Um ser humano, né? Tem vida, se alimenta, cresce, se reproduz, tem movimento, assim como os outros, né? Se eu pisar no pé dele, ele vai sentir de modo parecido ao do cachorro, mas agora a gente não consegue falar somente de 5 ou 6 reações. Talvez a gente possa falar de tantas reações quantas pessoas existem, né? Porque cada pessoa, por uma determinada situação, vai reagir de um modo diferente, certo? Então, vamos supor, Bá, que eu pisei no seu pé.
Você já me conhece, aí você percebeu, o Elder pisou no meu pé de propósito, né? E aí você tá, vamos brincar um pouco, né? Você tá de TPM no dia, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa, aí você, pô, o Elder pisou no meu pé de propósito, aí você vai me dar um soco, né? Porque, né, você tá meio nervosa já, não gostou. Essa pode ser uma reação. Uma outra Pode. reação pode ser, pô, o Elder pisou no meu pé de propósito. Bom, deixa eu ir embora porque eu tô na TPM, isso aqui não vai dar certo, né? Beleza. Uma outra reação, você ainda percebeu que eu pisei de propósito e falou assim, bom, o Elder é meu amigo, ele pisou no meu pé de propósito, eu acho que ele não tá bem. Deixa eu conversar com ele para saber o que está acontecendo. Percebam, né? O que vai fazer você reagir de um modo ou de outro? É como você utiliza a sua inteligência, né? Para olhar para a realidade e falar assim, opa, peraí, o que aconteceu? Isso, assim, às vezes são milissegundos, né? Uma coisa muito rápida, assim, né? Você já, pum. Não tem aquela coisa assim? Não sei se já aconteceu com você, né? Que, sei lá, você passa por uma situação perigosa, sei lá, você vai atravessar a rua, o carro quase te pega e, de repente, você, como se nesse curto período você refletiu sobre a sua vida inteira, o que você fez até aquele momento, assim, uma coisa muito rápida, né? Como que é isso, né? Isso é inteligência, né? O homem é a representação do que é a vida intelectiva, né? Se a planta é a vida vegetativa, o animal é a vida sensitiva, e nós abarcamos, além dessas duas, a vida intelectiva. Então a gente tem que usar a inteligência como forma de ordenar o que a gente sente, né? As nossas necessidades, né? Do comer, do dormir, da questão sexual, também das nossas emoções, né? Então, essa é a importância, né, do intelecto pro homem, né? No caso, uma mulher de TPM, acho que precisa ter um esforço muito, 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 muito grande para colocar a inteligência na frente das emoções aí, né? Sim. Eu acho que eu pisaria no seu pé de volta, na verdade. Certo. E uma pergunta que eu fiz, né, e depois fui falando, mas você lida assim, você recebe pacientes ou pessoas, né, no seu cotidiano que falam isso, eu quase surtei, eu não admito isso, eu senti isso e aquilo, eu fiz mesmo. Conta pra gente aí. Não, com certeza. Acho que, inclusive, eu já fui uma dessas pessoas que já falei assim também. Tipo, em algum momento da minha vida, com certeza, né? Tipo, não, eu não vou levar esse desaforo para casa, eu vou falar mesmo, como se fosse uma coisa incontrolável, né? Porque, enfim, acho que tem momentos e momentos, a vida não é um linear, né? A gente vai ter essas oscilações emocionais, né? A questão é que depois, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo, nossa, pera, né? Não é assim que eu tenho que lidar com essa situação. Eu preciso pensar melhor, eu preciso refletir mais. Só que aí entra um ponto muito interessante também, porque às vezes a pessoa quer adquirir essa maturidade, mas ela não quer passar pelo processo de adquirir essa maturidade. Porque se eu não penso na minha vida no dia a dia, que é isso é uma coisa que eu acho que é muito recorrente na clínica, né? E a gente que tem que fazer também esse exercício, né? Porque somos pessoas normais, né? Então a gente também tem que parar um pouco e pensar. A gente sabe que é difícil, mas se a pessoa não faz uma pausa no dia, se ela não reflete sobre o dia, vai ser muito difícil que em algum momento, numa situação mais fervorosa, vamos dizer assim, né? Uma situação em que a emoção vem com mais intensidade, que ela consiga também parar e pensar. Nunca pensa. Mas aí, nesse momento, ela quer ter essa inteligência, né, desenvolvida, ela quer conseguir fazer isso. Então, é uma coisa que é adquirida com passos de formiguinha, assim, também, né? Que tem que ser um exercício diário, né, de parar, pensar no que está fazendo, como foi meu dia, quantas vezes no meu dia hoje eu agi pela minha emoção e eu não refleti bem sobre as decisões que eu precisava tomar, no trabalho, na minha casa, com os meus amigos, com o meu estudo, enfim, tantas coisas, né? Uhum. Para que numa situação de maior intensidade eu também consiga parar e pensar um pouco. É claro que também acho que existe
cada pessoa é uma, como você mesmo falou, né? O exemplo de pisar no pé foi ótimo por conta disso também, né? Porque você falou que dá para a gente responder as possibilidades com o número de pessoas que tem no mundo. Então, cada pessoa é de uma forma. Tem pessoas que são mais explosivas, mais extrovertidas, enquanto outras são mais introvertidas, mais tímidas. Tem pessoas que acabam interiorizando mais as coisas e refletindo mais, enquanto outras não. Então, claro, em geral, as pessoas agem pelas emoções e elas escutam isso, né, o tempo todo. As músicas falam isso. Se você vai recorrer a uma história, é um romance, o romance fala sobre isso, uma novela fala sobre isso, que você tem que, no fundo, para ser feliz, seguir o seu coração, seguir as suas emoções, né? Uhum. Mas isso, na verdade, vai levar a uma felicidade momentânea, né? Que está muito relacionado com o prazer que a gente sente quando a gente tem aquilo que a gente quer na hora, né? Não sei nem se eu respondi sua pergunta direito, se eu mudei de Sim, foco aí. claro, claro. E tem uma. Antes de falar disso ainda, na verdade, né? Tem um aspecto aí que a gente está falando, né? Que é a inteligência. A inteligência vai ordenar, né? As nossas emoções e não sei o que, não agir só pelo que a gente sente, tudo mais, né? A gente não está falando aqui também assim de cair numa frieza, né? De tipo assim, olha, então aqui a inteligência e não sei o que, a gente nega o que a gente sente, né? Pelo contrário, né? Quando a gente consegue direcionar as coisas para o bem, né? Para o que é melhor, até o nosso sentir caminha no mesmo sentido, né? O ideal é que a gente chegue a uma unidade dessas coisas, né? Não é viver de modo separado. O que a gente sente é importante, né? Mas assim, não tem que ser o determinante para a realização de uma coisa ou não, né? Um exemplo simples é, bom, pô, que delícia, tô aqui dormindo e aí de repente ouço o choro de uma criança. Nossa, meu filho acordou. Poxa, mas eu não quero, eu quero ficar aqui dormindo, né? Você sente vontade de dormir. Às vezes você sente raiva, inclusive, que a criança acordou. Mas aí você faz o quê, né? Aquela criancinha depende de mim, então eu vou levantar e eu vou cuidar dela. Né? Isso aqui é um exemplo simples de como às vezes a gente tem que superar o que a gente sente, né? E depois de um tempo, né, vendo esses sacrifícios assim, então você fala assim, poxa, que bom que eu fiz isso, né? Olha como ela cresceu, tal, você vai dando sentido até um sentimento que de início é ruim, né? E uma coisa que eu ia te perguntar, né, que foi uma coisa assim que você me ajudou a ver, até questão na prática, né? É uma coisa que a gente sempre recomenda para os nossos pacientes, que é um exercício que, de certa forma, é um exercício intelectual, né? Para a gente analisar as nossas emoções e tal, né? Que é o exame de consciência, né? Acho que você poderia falar um pouquinho aí desse exercício e tal, como que funciona? O exame de consciência, acho que a gente tem isso em comum na prática terapêutica, né? De pedir bastante para os pacientes fazer. Porque é um exercício muito simples, rápido, e que de fato faz com que a pessoa consiga refletir muitas coisas, inclusive trazer depois nas próximas sessões muito do que aparece, né? Nesse exercício. Que é muito simples, para um momento do dia, momento rápido, também não é para ocupar, né? Meia Meia hora. hora, não. Não. É para ser, sei lá, 5 minutos, 10 minutos no máximo. E a pessoa pensar 3 pontos, né? O que ela fez de bom, o que ela fez de ruim ou que não foi tão bom como ela gostaria, e um propósito para o dia seguinte. E aí esse propósito está sempre relacionado com o segundo ponto, né? Que é o que não foi bom ou o que não foi tão bom. Então, por exemplo, né? Eu tenho o propósito de acordar às 6 horas da manhã, porque eu preciso acordar antes para me organizar para trabalhar. Mas aí eu não acordei no horário, então isso foi uma coisa que eu fiquei lá de preguiça na cama. Bom, não foi uma coisa tão boa que eu fiz hoje no meu dia. Então amanhã o meu propósito vai ser levantar no horário certo, levantar no horário que eu acho que seria melhor. Um outro exemplo,
Ah, o meu marido veio conversar comigo e eu respondi atravessado para ele, que eu estava irritada. É uma coisa que foi ruim, poxa, ele não precisava dessa resposta atravessada. Então, meu propósito amanhã é tentar ser um pouco mais carinhosa com ele, ser atenciosa quando ele vier falar comigo, parar de mexer no celular, prestar atenção no que ele está falando. E aí as coisas boas também são mais ou menos nesse mesmo sentido, né? Ah, eu conseguir ser atenciosa com meu marido era um propósito que eu tinha feito ontem e hoje eu consegui fazer isso. Então, é uma coisa boa que eu fiz hoje, né? Não é um exercício difícil, é um exercício fácil, mas que muitas pessoas têm dificuldade de fazer, Sim. porque não se percebem mesmo, né? E aí aqui é interessante também, porque entra essa percepção das emoções, que é o que você falou, que o nosso objetivo não é falar assim, ah, vamos sufocar suas emoções, não pode sentir mais nada. Não, é exatamente o inverso. Ah, eu me senti ansiosa hoje, eu me senti triste hoje, por que será que eu me senti triste? O que aconteceu no meu dia que me fez sentir isso? Eu agi de acordo com essa tristeza ou não, né? Eu só me senti triste, mas fiquei mais recolhida. Enfim, tô dando aqui exemplos, né? Mas tem infinitos exemplos que a gente poderia dar. Uhum. Então, só para retomar, para ficar bem fixado, se alguém que está nos ouvindo aí quiser até anotar, né, como uma dica de um exercício diário para fazer, é pensar o que foi bom, o que foi ruim e um propósito para o dia seguinte. São 3 pontos muito objetivos e que levam um pouco tempo aí, né, para fazer. O que você tem percebido quando você pede isso para os pacientes? Ou o que você percebe quando você faz esse exercício? Bom, primeiro que eu percebo assim que o exame de consciência coloca a pessoa no momento presente, né? Então, isso ajuda porque, vamos dizer assim, sintomas psicológicos que poderiam estar relacionados à ansiedade e depressão, por conta de, sei lá, um foco muito grande no passado, no caso da depressão, ou um foco muito grande no futuro, eles são amenizados, porque a pessoa começa a dar sentido para o que ela já viveu, certo? E ela começa a olhar para frente de modo assim, olha, eu tenho o dia de hoje para melhorar, para chegar na onde eu espero. Então, quando as pessoas fazem o exame de consciência, né? E aí eu estou falando aqui do aspecto psicológico mesmo, porque podem ter questões orgânicas relacionadas ao à ansiedade e depressão, né? A tendência é que a pessoa melhore nesses sintomas, né? Comece a encontrar uma certa paz, né? E também vai dando, de alguma forma, vai percebendo o valor das pequenas coisas. Porque tem um detalhe, assim, né? Vamos supor, Bah, que não sei como que é com você aí, se acontece isso. Mas eu dou exemplo para os pacientes, né? Vamos supor que nesse ponto, assim, o que eu fiz que não foi bom, o que eu deveria fazer não fiz, tal, que nem você falou, parecessem 15 coisas. 15 coisas para você melhorar no dia seguinte, olha, eu diria que é impossível, né? Porque, assim, para você errar em 15 coisas, né, fazer 15 coisas ruins, talvez você tenha anos de hábitos. Né? Esses hábitos ruins que a gente chama comumente de vícios. Né? Então, assim, para o dia seguinte, você não vai contar 15 hábitos que você tenha 5, 10, 15 anos, entendeu? Então, aí eu sempre falo assim, olha, então, se surgiu uma lista, né, de 15 coisas, seleciona duas. E aí a pessoa vai entendendo o valor das pequenas coisas, né? Então, sei lá, hoje eu melhoro com a minha esposa, hoje eu não acelero demais o carro, amanhã eu deixo de comer em excesso, eu deixo de chegar atrasado num compromisso, etc. Imagina, todo dia você melhorando em 2 pontos, né? 2 pontos, 2 pontos. Imagina 10 anos, você vai ser uma pessoa, nossa, agradabilíssima de se conviver, né? Então, esse é o efeito, assim, né? A pessoa começa a olhar para o futuro com uma perspectiva mais positiva mesmo, né? Porque ela não está agindo com base na síndrome, né? Do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, ela está assumindo a responsabilidade da vida dela como uma pessoa madura e está fazendo algumas coisas acontecerem, né? Permitindo que coisas ruins que de repente se tornem um peso sejam resolvidas imediatamente no dia seguinte, entendeu? Então tem esse efeito positivo mesmo, psicológico. Né?
Sim, sim. E o interessante é que a pessoa consegue ver um sentido também em fazer isso, né? Não é também que a gente está dizendo aqui que a pessoa tenha que fazer algumas coisas que ela não quer e que isso é um absurdo, né? Não, ela está fazendo isso para melhora dela mesma, para um processo de autoconhecimento saudável, para que ela consiga evitar sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Tem uma série de melhoras que estão por trás, né, desse exercício. E aí tem um fator também que eu acho que é o mais interessante, que é de fato a pessoa assumir as rédeas da própria vida, assim, né? Estar mais consciente naquilo que ela faz, num planejamento para a vida dela, conseguir mesmo não estar refém, né, das emoções, não estar refém do que os outros falam, do que os outros pensam, porque uma coisa que aparece muito também é essa necessidade de aprovação, né? Então, uma pessoa mais madura é uma pessoa também mais segura, uma pessoa que sabe o que sente, que consegue se conter num determinado momento, é uma pessoa mais segura, né? Uhum. E assim. Então, esse assunto, né, da inteligência como ferramenta de uma pessoa madura, de uma vida madura, é muito importante por conta disso, né? Porque, de fato, é o movimento que às vezes a pessoa precisa para conseguir sair de uma situação que ela está agora e que ela não vê saída, né? Ela está muito afogada nas próprias emoções, assim. Uhum. Sim. E tem um outro recurso assim que o exame de consciência pode auxiliar, né? Que é a questão do desenvolver as virtudes, né? Que são os bons hábitos. E aqui, assim, na KNAT a gente tem esse objetivo, né? Primeiro que a gente está buscando também, né, desenvolver as nossas virtudes, e também ajudar as pessoas nesse processo, né? Podia falar um pouquinho para a gente, assim, sobre as virtudes, qual que é a importância dela no desenvolvimento da pessoa, né? Sim, as virtudes são hábitos bons, né, que a gente tem, que a gente adquire no decorrer da nossa vida. Às vezes as pessoas não estão muito acostumadas com esse termo de virtudes, né? Mas resumidamente é isso. São hábitos bons, né? Os hábitos ruins seriam os vícios, né? E os hábitos bons, as virtudes. E hábitos, porque é uma coisa que a gente vai adquirindo. No início, a gente precisa de certo esforço para adquirir, mas depois chega um momento que a gente já não precisa pensar muito para executar aquilo, já virou um hábito. Então, uma coisa que a gente já faz por natureza, quase como uma segunda natureza em nós, né? Essas são as virtudes. Aí sim viram virtudes, né? Quando já são como que uma natureza. E as virtudes, esses hábitos bons, são como uma bússola para o nosso caráter, né? Porque elas ajudam a gente a ordenar a nossa vida. Então, por exemplo, tenho dificuldade com a alimentação, eu posso buscar ser mais temperante, posso buscar um equilíbrio na minha vida, né, em relação a isso. Se eu tenho uma dificuldade com decisões, com a praticidade da vida, eu posso buscar ser mais prudente. E aí tem as 4 virtudes cardeais, né, que são as principais, que é a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Acho que não, a gente pode entrar nelas num outro momento, né? A gente faz um outro podcast para falar sobre elas, mas são as 4 virtudes que são virtudes humanas, que a gente consegue adquirir por meio de bons hábitos e que vão formando o nosso caráter para ter um caráter mais ordenado, uma personalidade, uma vida mais ordenada, né? Uhum. Não sei se quer acrescentar alguma coisa nisso. Eu tenho uma dúvida nisso que você falou, né? Você falou que ela é uma bússola, né? Bússola do caráter, mas é uma bússola que vai conduzir ao quê? Ela vai levar a gente aonde, assim, quando a gente fala das virtudes? Um crescimento, amadurecimento e a felicidade, né? Que não é a felicidade dos prazeres, né? Tipo assim, comi um chocolate e fiquei feliz. Bom, isso é uma felicidade boa, a gente também pode usar a nossa inteligência para isso, né? Mas
é aquela felicidade que dá sentido para a nossa vida, né? A felicidade de viver a vida e encontrar sentido nas coisas que a gente faz, né? Até acho que isso é uma coisa que você pode falar mais, assim, sobre essa que você comentou no começo, né? Que a inteligência também levava para a felicidade, né? Como que é isso? Tipo assim, para fazer esses hábitos, né, para adquirir esses hábitos, a gente precisa utilizar a inteligência, né? Porque de algum modo a gente tem que ter um nível de consciência do que a gente está fazendo, né? Então, eu vou fazer algo porque eu sei que aquilo vai me conduzir a um bem, aquilo é uma coisa boa, né? Ao contrário do cachorro, né? Que nem a gente estava falando, o cachorro só reage, só reage, só reage. Ele não consegue pensar assim, nossa, poxa, hoje eu mordi meu dono, né? Poxa, meu dono traz comida para mim todo dia. Por que eu mordi? Não, amanhã eu não vou morder ele. A gente consegue fazer isso, né? Sempre nessa dinâmica do passado, presente, o futuro. A gente consegue, usando a nossa inteligência, se você pensar na própria realidade do tempo, a gente já entende assim que o quanto que a inteligência é algo profundo, assim, né? E a gente articulando bem o tempo, passado, presente, futuro, né? Olha, hoje eu fiz isso, amanhã eu preciso mudar o roteiro do que eu fiz para melhorar, né? Aí depois eu faço um juízo sobre mim mesmo, se aquilo que eu fiz é bom ou ruim. E aí no presente eu vou atuando para ir crescendo, né? Para fazer aquilo que eu vi que vai me conduzir à felicidade, a gente vai adquirindo as virtudes, né? E aí, obviamente, né? Se a gente vai crescendo, 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 a gente vai ter uma vida feliz, né? Cheia de sentido. E é que nem você falou, o amor o amor pelo chocolate ali, que é gostoso, que traz um prazer, é ótimo. E que nem a gente falou, a gente não é desses que vai falar assim, olha, você não pode ter esse tipo de prazer, não, né? Mas o amor tem uma escala. A gente pode até fazer um podcast depois para falar dos tipos de amor, né? Então o amor pode ir escalando, né? Então tem a parte sensitiva, depois tem quanto mais intelectual e material vai se tornando o amor, né? Quanto mais ele perdura, quanto, vamos dizer assim, ele permanece ainda que a morte aconteça, mais inteligência a gente colocou, mais profundo foi esse amor e consequentemente mais feliz a gente vai ser, né? Sim, sim. Então, no fim, não é uma felicidade dessas felicidades que a gente vê de estou viajando, estou feliz, mas é a felicidade da nossa vida mesmo, né? A felicidade que você encontra de ter 2 filhos e acordar no meio da noite e ir lá feliz acolher os filhos que estão chorando, né? Não também não é uma felicidade. Imagino que você não acorde super feliz, né? Você acorde tipo, Não, nossa, de fato. sei lá, porque estão chorando. Mas, no fim das contas, é gratificante você saber que a criança tá ali, depois quando ela aprende a dormir a noite inteira, é gratificante você acordar no dia seguinte e pensar, nossa, não Dormir. acordou essa noite, consegui dormir. Então, e existe a felicidade de ter uma criança ali, de você depois ver a criança se desenvolvendo. Uma felicidade que é uma felicidade muito mais profunda do que só essa felicidade que uma viagem nos traz, né? Uhum. É uma felicidade que dá sentido à vida mesmo, né? Sim. Uma Ainda felicidade plena. felicidade o quê? Plena. Sim, sim. Ainda que, como a gente disse, né, a viagem ela pode estar ordenada a um amor mais elevado, né? A gente não sabe, às vezes, a pessoa fez um baita sacrifício para trazer uma alegria para o filho, por conta daquela viagem, né? Então, assim, existem muitos elementos, né? Alguns deles a gente conhece, outros não, né? Então, mas aí pensando na nossa própria vida, a gente tem que ir procurando dar uma unidade para essas coisas, né? Uma unidade que a nossa inteligência vai fazendo, né? Oh, peraí, eu tive essa experiência, isso foi bom, isso foi ruim. Pô, vamos repetir, vamos... Não, vamos parar, porque não tá dando certo, né? Não é que nem a pomba, né? A pomba, assim, ela tá num lugar, aí alguém joga uma pedra, ela sai,
Depois de um tempo ela volta pro mesmo lugar. A pessoa joga a pedra, ela volta. Até que uma hora alguém vai acertar a pedra nela, entendeu? A gente tem essa capacidade de falar assim, não, peraí, se eu continuar aqui, eu vou me dar mal, então deixa eu mudar a rota. Né? Por isso que a gente fala de bússola, né? Porque essa bússola vai orientando, assim, de algum modo, olha, isso aqui vai conduzir a um bem, isso aqui não. No final, esse bem é a felicidade. Né? Sim. E a gente só consegue adquirir as virtudes, esses hábitos bons, se a gente usa da nossa inteligência, né? Se a gente pensa sobre isso, se a gente reflete, se a gente reconhece, né? Nossa, eu sou muito desorganizada, então eu preciso adquirir o hábito da organização. Eu não sou pontual, eu preciso adquirir o hábito da pontualidade. Mas isso tudo passa por um processo de autoconhecimento, que precisa do movimento da inteligência e tudo mais. Mas acho que é isso, podemos partir para o encerramento, né? O que você acha? Tem que falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Foi muito boa a conversa e vamos nessa, né? Sim, vamos juntos. E, bom, a gente espera que você que está nos ouvindo, nos assistindo, tenha também conseguido aproveitar esse conteúdo, que você tenha aprendido alguma coisa e principalmente refletido alguma coisa sobre a sua vida, enquanto você está aqui nos ouvindo. E também fiquem à vontade para nos sugerir temas, né? Se vocês quiserem que a gente traga algum tema aqui, que vocês querem ouvir sobre isso, fiquem à vontade para nos falar. Isso aí. Tá bom.